estar no meio do caminho é estar na espreita. Estar no meio do caminho, principalmente quando você tem certeza que algo pode acontecer, que quem está passando ali não é qualquer homem, quem está passando ali não é uma pessoa normal, quem está passando ali é o filho de Davi, é aquele que Paulo escreve aos Filipenses dizendo que ele desceu e se fez carne, despojou-se da sua glória e veio como homem, andou no meio de nós e realizou grandes milagres. É esse Jesus que está na casa, é Ele que está aqui nessa noite para nos abençoar. Quem crê, levanta a sua mão e olha. É esse homem que está Glória a Deus, aleluia. esse homem da qual o profeta Isaías profetizou que de uma virgem ele nasceria e seria chamado Emanuel, Deus conosco. É esse homem aqui que Moisés escreve dizendo: o homem pecou, o homem errou o alvo. Aleluia. Mas se uma mulher nasceria um descendente, de uma mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Aleluia. Aleluia. Esse homem que estava passando. Glória a Deus. A ele a honra e a glória, a ele a majestade. É esse homem que estava passando no caminho. E eu quero te dizer aqui, já adiantar a minha aplicação, dizer para você: não perca a oportunidade de ser abençoado por Deus. Tem pessoas que, por causa da timidez, da falta de habilidade, porque pensa algo e diz assim: não vai acontecer, não é para mim, Deus não vai fazer hoje, Deus não vai fazer agora, aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos crer. Lucas acrescenta dizendo: para Deus todas as coisas são possíveis, tudo é possível. Não existe nada que Ele não faça, não existe nada que Ele não realiza. Ele desce no inferno, Ele sobe ao céu, porque Ele é Deus que tem o controle de todas as coisas. Esse Deus maravilhoso. Hoje o profeta Isaías diz assim: que é o Deus que tem boca e fala, o Deus que tem ouvidos e ouve. É por isso que Lucas vai dizer de novo, acrescenta dizendo: pode bater que a porta abre. Quem não acha, quem está esquecendo, fica na condição, não sai da condição não. Por mais que as circunstâncias estejam difíceis, por mais que as suas limitações físicas, por mais que aquilo que você acredita te faz parar, mas você cria dentro de você pensamentos positivos, uma resiliência, uma capacidade. Deixa o Espírito Santo, porque Ele pode fazer isso, abrir os seus olhos espirituais e mostrar para você o que Ele pode fazer na tua vida. Eu, Senhor, medida recarregada, sacudida e transbordando essa palavra. Eu vim aqui nessa noite
momento de oração, Samarabel, repente fala no meu coração. Continue orando, continue orando, continue na posição. E nessa tarde Deus falou comigo em casa, quando eu estava no meu período de oração, e ele disse assim: o cego gritou, o cego se posicionou, mas se não gritou, eu ouvi a oração que fala comigo. Você sabe o que é o povo da igreja? Continua clamando, porque quando você clama, Deus age no mundo. Continua clamando, insista, repetindo para você entender. Não saia do caminho, fica na estreita, fica na posição, fica na posição. A história está difícil, mas a palavra de ordem é: ele falado, quando você acha circunstância diz o contrário. Quando a circunstância fala ao contrário, todas as hipóteses, Aleluia. a gente entende que não vai dar certo. Mesmo desenvolvendo um pensar funcional, racional, adequado e coerente, mas dentro do nosso entendimento humano, nós observamos que não vai acontecer. Oh, Deus. Mas a palavra de Deus, ela diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, não caminha por vista, mas nós andamos pela fé. Paulo diz: eu amo o Espírito, Aleluia. eu caminho no Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele habita em mim, ele escreve aos crentes, 1 Coríntios, dizendo: eis que tem um tesouro embaixo de barro, para que a excelência não seja minha, e sim seja de Deus. Ele entendia muito bem isso. E eu quero dizer para você: se o Espírito Santo do Senhor é na sua vida, entenda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, indiferente da circunstância, indiferente, pastorios, das picuinhas, do cansaço, da fadiga, diante da nossa trajetória cristã, nós não podemos parar e nos deter às coisas pequenas, porque são as coisas pequenas da vida que te faz retroceder. Deus está falando com pessoa aqui, e são as coisas pequenas e simples da vida que faz você alcançar bênçãos. Filho do homem, ele vê Jesus Cristo, a maior simplicidade. Na semana passada, na hora dessa, eu estava em São Paulo, em Jacareí, pregando. E eu disse assim: olha, se Jesus vivesse nos nossos dias, pegaria um tamborete, sentaria à beira de um fogão de lenha, tomaria um café e contaria um caso. Porque ele era simples, falava em parábolas, com muita simplicidade, muito entendida. Aleluia! O que faz a diferença? Olha para cá, porque Jesus está falando aqui, está dizendo assim: ó, eu estou falando com pessoas aqui. São pequenas coisas que vai fazer você perder a sua bênção, mas são as pequenas coisas que você acha que não tem importância, é que vai fazer o céu se dobrar diante da sua oração. Eu vou sentir a presença de Pai na casa. Eu vou sentir a presença dele na casa. Pois glorifica, porque está curando, ele está restaurando, e ele está entregando vitória aqui.
Senhora e diz assim: Oxalá, se na sua terra tivesse profeta igual a minha. Oxalá, se na tua terra tivesse homem da envergadura que tem a minha. Mas eu quero te dizer que na minha terra tem homem que põe o joelho no chão e Deus revela o que está acontecendo dentro de nós, dentro das câmeras interiores. Eu não sei a forma, a linguagem, eu não sei o tom de voz que aquela menina, pastor Léo, usou para aquela mulher, para a dona da casa. Mas o fato é que a mulher, Josias, ouviu. Eu não sei, mas a mulher ouviu. E quando o marido dela chegou, a mulher diz assim: eis que a menina disse que naquela terra em Israel tem profeta, vai ao encontro dele. A mulher soube dizer, o homem arrumou a caravana e para ele não ir, porque ele era um homem de posição, escreveu uma carta e mandou para o rei de Israel. Quando a carta chegou lá, a Bíblia diz que o homem estremeceu, olhou para a carta e disse assim: para acaso sou eu Deus para curar alguém? Esse homem está arrumando picuinha, encrenca, ele está querendo vir de novo, destruir, levar o meu povo cativo. E o rei se entristeceu muito. E o que aconteceu? Caiu nos ouvidos do profeta. E o profeta manda recado dizendo assim: deixa ele vir. Quando pisar na terra, manda o interesse da minha casa. Glória a Deus. Deixa que ele venha. Deixa eu falar novamente, que eu não sei se ficou claro. Eu disse para você que Israel não se dava bem com a Síria. E às vezes existem situações que a gente fala assim: deixa para lá. Deixa para lá. Eu poderia olhar para a mulher dele e falar assim: deixa isso. O que eu tenho a ver com aquele povo, com aquela nação? Eu já fui lá, já guerrei com aquele povo. A menina escrava está dentro da nossa casa, porque eu tive na terra e trouxe ela. Segunda coisa que eu aprendo: a menina tinha tudo para ser depressiva, angustiada, porque ela sabia que nunca mais ela voltaria à terra natal. Mas quem é bênção em qualquer lugar, diferente da situação. Porque eu gosto de dizer isso: não é o ambiente que determina o seu comportamento, mas a interpretação que você tem do ambiente aversivo onde você está. Todo comportamento é comportamento de escolha. Todo comportamento é comportamento de escolha. É você que decide se você é adorador ou se você deixa de ser adorador. É você que escolhe se você ora ou se você não ora. É você que escolhe se você deixa a prostituição ou se você permanece. Se você deixa a mentira, se você larga da mentira. Se você anda com santidade ou você não anda, porque a Bíblia não existe subjetividade nem relatividade. Ou você é ou não é. Mas a Bíblia diz assim: o Senhor disse: eu sou santo, seja santo. Quer ter paz comigo? Anda em santidade e lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É mesmo? Esse é o viés para você alcançar a vitória. Esse é o viés para você alcançar a vitória. Porque a nossa predisposição humana é retroceder. Aleluia. A Bíblia diz assim: que quando Jesus passou, ele não passou sozinho. Ele não passou com meia dúzia de pessoas. Uma multidão passou da gente, passou. Aleluia. Por quê? Porque em Jerusalém estava prestes a acontecer a festa da Páscoa, uma das 7 festas anuais e oficiais dos judeus. Era muita gente que vinha das cidades circunvizinhas. Era uma festa muito grande. Não era uma festa com 6.000 pessoas, penso eu, permita-me aqui parafrasear, mas eu entendo que era uma festa que mobilizava toda a região.
Quantas pessoas precisavam de um milagre? Muita gente precisa. Todo mundo precisa. Todos nós temos as nossas necessidades, mas a diferença está como eu e você se posicionam na presença de Deus. Vou repetir de novo: cada comportamento é um comportamento de escolha. Ele preferiu ficar, gritar, presentando, até que o verso olhasse para trás. Você sabe o que faz o cristão ficar? Você sabe o que faz? O que faz a gente se posicionar e ficar em determinadas situações, manter o nosso posicionamento? O que nos faz primeiro? No nosso dia a dia, existem pessoas que nos cercam, e essas pessoas, elas acabam nos influenciando. As pessoas nos influenciam. Eu costumo dizer outra frase, preste atenção: pessoas edificam pessoas. Pessoas edificam pessoas, saram pessoas, curam pessoas. E existem pessoas que matam pessoas, sepultam pessoas, destrói, aniquila o sonho de muita gente através da palavra. Isso é tão profundo que o Levi-Vygotsky desenvolveu a teoria da psicologia sociocultural, pastor. Você vai mais profundo, porque ele diz assim: que o homem constrói o próprio homem. Seu neto tem 4 anos, 3 anos de idade, leva ele para o maternal, põe ele no meio de outras crianças, põe um professor para educar. Watson diz assim: o ser humano, quando nasce, é como uma folha em branco. E ele desafia dizendo: me dê o seu filho. Assim que nasce, me fala o que você espera dele aqui. 18 anos que eu te entrego ele. É por isso que agora eu ando com você dando um viés teológico, que Salomão escreve dizendo: ensina a criança no caminho em que deve andar, porque na primeira e na segunda infância, que consolida no profundo da alma humana, você nunca esquece. Na primeira e segunda infância, a criança, a alma dela é igual uma esponja, tudo que pinga absorve. Ensina, porque quando ele chegar a 30, 40, 50 anos, vai consolidado. As crenças pessoais é consolidada aqui dentro. Eu sei que eu tinha 6 anos de idade, meu pai levava eu para o monte para orar. Eu tinha 6 anos de idade, nós íamos para a ceia, que era à tarde, na igreja batista. Aleluia, Jesus. Eu tinha 8 anos de idade, eu lembro que eu ia para a escola bíblica dominical. Eu tinha 12 anos de idade, fui na igreja que a irmã Melba foi. Minha mãe era professora dos adolescentes e punha eu para ministrar para os adolescentes também. Me ensina a rocha e cuca. Aleluia. Não deixa a coisa correr frouxa, não. Ensina o teu filho, ensina o teu neto. A rocha ali. Pode ser que depois que cresça, aperfeiçoa os conceitos, que significa alguma coisa, mas está selado lá dentro. Esquecer não vai esquecer. Esquecer não vai esquecer, não. Aleluia. Não deixa que as figurinhas da vida façam você retroceder, faça você desacreditar da promessa de Deus. Às vezes é tanta fadiga, tanto cansaço, tanta canseira, tanto problema para resolver. Você joga tudo para cima e não quer. Mas eu estou dizendo, a vitória é para quem insiste. Eu desconheço em todo o contexto bíblico pessoas que não ficou na posição e recebeu. Eu desconheço, não existe. Jesus disse, os profetas dizem, o próprio Deus, no contexto de Antigo Testamento, eu queria falar com um profeta. A voz de Deus se levantava a ele dizendo assim: levanta-te, fica de pé, e eu falarei contigo. Eu não vou falar com gente despercebida, covarde, medroso. Eu não lido com essa raça de gente, mas eu lido com pessoas que podem olhar para si, sabendo da sua incapacidade, olhar para Deus e dizer assim:
adversário sou eu, Jesus Cristo. A palavra que eu falo não é minha, a autoridade que eu falo, que eu tenho, não me pertence. Oh, Deus. Eu ia acabar cantando hoje. Eu não levantar a noite. Aleluia. E é simplesmente, pastor Deus, é simplesmente diante dessa convicção que não foi para Israel. Você sabe que no contexto histórico, você recebe uma autoridade, você recebe um banquete, certo ou errado? Certo. Aleluia. Esther chamou o rei, recebe com um banquete. José recebe os seus irmãos e o seu pai da terra de Canaã, recebe com um banquete. Recebeu com um banquete. E ele achou que ia ser recebido com um banquete, e ele não foi recebido com um banquete. O moço do profeta Eliseu chegou e disse assim: fala para ele ir banhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí, outro ponto que eu quero que você entenda. Ele foi, chegou lá. E o moço veio e avisou ele. Eu disse para você que o que faz você alcançar a bênção e a vitória é as pessoas que andam com você, é as influências. Tem gente que você anda com você, murmura o tempo todo, reclama o tempo todo. O problema dela é maior do que o problema de todo mundo. O problema dele é maior do que todo mundo. Há uns anos atrás, na minha igreja, tinha uma irmã que falava para mim: pastor, o meu problema é maior do que todo mundo. O meu problema, e falava do problema dela. Aí eu não sou bobo em nada, falei para ela assim: eu vou visitar e você vai comigo. Com 2 meses que a gente estava visitando, chegava e sentava. Em 2 meses ela sentou e falou assim: pastor, eu não tenho problema. Eu não tenho problema, o meu problema é muito pequeno diante do problema dos outros. Aí ela passou a agradecer, porque a gente tem que saber agradecer. Tá difícil, agradece. Anda com quem te encoraja. Anda com quem te encoraja. Anda com quem está do seu lado. Você olha que o mar fechou, ele pega no seu braço e diz: não sai da posição não, porque o mar vai abrir. E quando ele abrir, nós estaremos. Glória a Deus. Anda com quem não anda com quem coloca defeito no seu casamento, defeito na vida do seu filho, defeito na sua igreja, defeito no seu pastor. Os meus não pode botar defeito em mim, mas meu povo não tira fora. Não, mas fala da pastora Cláudia aqui não, porque eu não aceito não. Não aceito não. Tem que andar, irmão, com quem tem visão de céu. Quem andava do lado de Moisés? Josué. Aquele quando ele subiu ao cume do monte, ele estava lá e não arrastava o pé do lugar. Era Moisés aquele que entrava dentro da tenda, a nuvem descia e ele ficava do lado de fora. É aquele que viu o mar abrir e passou. É aquele que presenciou as codornizes voadores de 300 quilômetros para cair no arraial hebreu e o povo comeu carne até saciar. Ele estava lá, ele viu isso. Que tinha envergadura, que tinha ministério, que tinha experiência. Que não era qualquer homem que andava do lado de grandes homens de Deus. Quando o próprio Deus sepultou Moisés, quem se levantou? Josué. Quando o povo guerreou, quem segurou os braços de Moisés? Quem andou do lado de Elias? Era um corajoso, um audacioso, que quando toda a espada de
de profeta sabia que ele ia ser transladado, porque Deus já tinha falado que ia passar carruagem de povo e levar ele, o povo ficou cochichando. Chegou à beira do Jordão. E Elias olha para ele e diz assim: vai embora. Não vou, fico. Aleluia. Vai embora. Não vou, fico. Oh, Deus. Sempre do lado de grandes homens, você vai ver pessoas que fizeram a diferença. De um líder. Eu sei que do lado do pastor Wilson aqui, os vices fazem a diferença. Do lado do pastor André, são 5 vices. Faz a diferença. Quando a coisa está caindo, é chega e segura. E eu posso dizer isso há uns anos atrás, nem me lembro mais, que eu já perdi a conta. Nós estávamos construindo a igreja no Tremendão. Na época eu morava no fundo. O pastor Evangelista, que era pastor jubilado, que veio para Goiânia, foi congregar conosco, pastor presidente jubilado. Eu lembro que as paredes da igreja ainda não tinha nem feito o formato da janela ali. Meu esposo já estava cansado, todo final de semana eu tinha que acertar com o pedreiro. Hoje eu estou no céu com a construção do anexo. Eu estou no céu, porque os irmãos tomam conta de tudo. E eu me lembro que naquela circunstância, meu esposo cansado, não era 8 da manhã, entrou no portão da igreja, o pastor Evangelino, e chegou lá e falou: pastor André, a noite toda Deus me incomodou. Ele era um dos nossos vícios. Deus manda dizer que a partir de hoje o Senhor senta porque está cansado, e pode deixar que aqui para frente eu coordeno a obra, eu faço, eu vou, porque se Deus te colocou, é porque Ele conta com você. Meu esposo chegou as lágrimas que caíam no olho dele. Ele falou: pastor, se Deus está dizendo que assim seja. Ele disse assim: eu não vou embora. Tem rios melhores da minha terra. Quem que ele era? Comandante, homem respeitado de posição. Quem andava com ele diz assim: pois você não vai. Aleluia. Você quer desanimar, mas você não vai. Cuidado com quem tu anda, com aquilo que você ouve, com quem coloca a mão na sua cabeça. O Senhor não vai. Já veio até aqui. Nós vamos entrar no Jordão. Escoltamos o Senhor até a casa do profeta. O que custa? Vá no Jordão. Aleluia. Quem ficava com Bastimeu no meio do caminho, quando ele gritou, olhou para ele e disse assim: cala a tua boca, tu está fazendo escândalo, tu está passando vergonha, tu nasceu para sofrer, fica aí, está seco até hoje, você não sabe até quando você vai viver. Às vezes vai viver só 5 anos, fica com a sua cegueira. Você não está vendo a multidão do povo, o povo está passando por Jericó. Oh, vergonha que você está fazendo no nosso meio, irmão. Na presença de Deus você baba, você grita, você chora, você pula de alegria. Ele te entende, ele te vê, ele te conhece, mas não sai da presença dele até que ele mova o espiritual. O que me chama a atenção é que ele vai. Mas o que eu entendo e sei, pastor Lúcio, é que pensamento é um comportamento que eu não tenho. Eu estou pregando, está passando mil e uma coisas no seu pensamento. Você está ampliando e ressignificando o que eu estou falando, observando, vendo os meus movimentos. A sua mente não está parada, ela não para. Ela desacelera quando você dorme. Mas ela não para seus pensamentos. Agora, entrar no Jordão e banhar 7 vezes, dá tempo de passar muita coisa na sua mente. Dá tempo de desistir, viu? Ainda
dá tempo, missionária, de desistir. Dá tempo de desistir. Quem já banhou no rio? Eu já banhei. Quem banha no seco? Ninguém. Você banhar, você tem que entrar dentro do rio. Tem que entrar lá. Como é que você banha com a água pegando lá embaixo? Você tem que entrar lá no meio do rio. Detalhe, ele entrou, banhou uma, poderia ter banhado 5 vezes e desistiu. Deus está dizendo que está faltando um pouco. Por que você está pensando nisso? Quem está entendendo, levanta a mão e glorifica. Está faltando um pouco. Por que tu está pensando em desistir? Já foi 5 vezes, já foi 4 vezes, já foi 3 vezes. Você está na 6ª vez e está achando que o milagre não vai acontecer. Por que você está achando isso? Permaneça na posição e não saia. Deus está falando comigo e Deus está falando com você que está na casa. Fica e não saia da posição. Às vezes o inimigo olha e fala assim, ó, ainda dá tempo de você desistir, tá? A palavra de Deus na tua vida é 7. Não é 5 e não é 3. Tu está dentro do Jordão, mas tu pode ainda perder a bênção. Tu está dentro do Jordão, tu está dentro da bênção. Falta só isso aqui para tu. É por isso que a Bíblia diz assim, antes de você orar, você vigia. Vigia. Não deixa Satanás carregar a sua bênção, não. Foca no trono da graça. Busca de Deus a graça, a força, o discernimento espiritual. Permanece dentro do Jordão. Não sai do Jordão. Fica na brecha. Não sai da beira do caminho, não. Não sai da beira do caminho. Fica onde Deus te colocou. Fica onde Deus plantou teus pés, porque lá que Ele vai fazer de você árvore frondosa. Fica onde Ele plantou teus pés. Não fica de um lado para o outro, não está gritando mais alto, você está lá. Eu posso orar para todos os membros do pastor Nilson, mas a bênção vem da mão dele, porque ele é o sacerdote sobre essa casa, não sou eu. Não sou eu. Eu sou lá na minha igreja. Quem foi na escola dominical hoje? Eu não fui. Estava lá em casa. 10 horas meu esposo chegou lá. Vou fazer 3 visitas. Na 3ª visita eu falei para ele. Vou na casa da irmã Raimunda, do Aix. Na 3ª visita. Ele disse, você vai lá? Eu falei, vou. Vou orar por ela. E no caminho eu falei para Jesus, Senhor, meio-dia eu estou aí na casa dela. Não sei o que o Senhor tem. Nós já tínhamos feito 3 visitas. Quando eu entrei lá, nós oramos. Deus me usou. E ela chorava. E ela tremia ali. E ela tremia. E o esposo dela falou, pastor, essa noite eu tenho levantado 3 horas da manhã para Deus trazer a resposta para essa mulher aqui dentro dessa casa. Eu vou orar 3 vezes da manhã. 3 horas da manhã. Eu disse assim, quem fica no caminho e não sai, tem resposta de Deus. Para me concluir aqui, detalhe, o que Deus faz é perfeito. A Bíblia diz que quando aquele homem sai do Jordão, a pele dele era como se fosse de criança, de bebê. Era perfeita, não era uma pele de uma pessoa de 20 anos
de idade. A Bíblia diz que não era uma pele de uma criança de 10 anos de idade, mas a Bíblia diz assim que a pele dele estava perfeita, perfeita, perfeita. Não é como a minha pele de uma mulher de 45 anos de idade, não. A pele dele estava perfeita, perfeita. Deixa eu te dizer, porque onde ele entra, não fica beirada, não fica canto, mas ele faz e traz respaldo. Ele faz, traz o decreto, assina embaixo, delega a vitória. Como ele fala, e a palavra é obedeça, permanece. Porque quando você permanece, ele diz: o que queres que eu te faça? Tu ainda tem o direito de escolher. O que queres que eu te faça? Descreva, fale. Eu te amo ainda dentro do presente. Eu te escrevi cartas para Deus. E eu me lembro de uma que eu escrevi quando eu estava prestes a casar. 10 anos depois que eu casei, passei no faxina em casa, eu achei essa carta. Quando eu achei a carta, eu comecei a ler, eu nem lembrava disso mais. E o Senhor falava no meu coração o que eu não fiz. Leia o que eu não fiz. E eu disse assim: nada. Não tem nada que o Senhor não fez. O Senhor seguiu as vírgulas, os pontos. O Senhor fez em detalhe. E Ele falava, porque quando Deus fala comigo, às vezes Ele fala delicado, mas às vezes Ele fala com uma força que me impacta. Ele diz: fala o que eu não fiz. Fala o que eu não fiz. Eu disse: nada.
Só vou sair daqui para me responder.